Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui a mais uma aula com o professor Murilo e nesta aula vamos estudar os tipos de gráficos. Nós sabemos que existem diversos tipos de gráficos, gráficos de barra, de coluna, gráficos de linha, gráficos de área, gráficos de pizza. Então nós vamos estudar esses gráficos, como fazer a leitura de cada um, para que serve estes gráficos e outros aí na nossa aula. Então vamos acompanhar esse vídeo e aprender mais um pouquinho sobre gráficos. Então, os gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Servem para destacar a dimensão estatística dos fenômenos, indicar padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Então, basicamente, os gráficos têm a função de mensurar e quantificar valores de forma mais simples que possamos compreender. No lugar de fazer um texto mostrando os valores, por exemplo, aqui tem um gráfico aqui da evolução do câmbio em reais por dólar, medida anual de 2009 a 2018. Então, batendo o olho aqui de forma simples, eu sei o valor do dólar, quanto que estava a média do dólar em 2012, estava R$ 2. Em 2015, R$ 3,30. Então, aqui é uma maneira simples. No lugar de fazer isso aqui em texto, eu faço de forma gráfica, de forma ilustrada, né? Que a pessoa batendo o olho, ela pode entender aqui o que está sendo mensurado, o que está sendo quantificado. Então, o gráfico ele serve para simplificar a forma de mostrar valores. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, pizza, linha e área. Então, esses 4 tipos de gráfico vão ser o que vamos estudar nesta aula, de coluna, pizza, linha e área. Alguns elementos estão presentes em todos os tipos de gráficos. São eles: título, frases curtas, com a palavra-chave do assunto apresentado. Fonte, parte importante para dar credibilidade ao gráfico. Identificação da fonte, estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, economista, etc., no qual a informação foi retirada. Números, valores que são essenciais para a comparação dos fatos. Eles são organizados em ordem crescente e apontam quantidades e períodos, mês, semestre, ano. Legendas, pequenos resumos das informações analisadas no gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte e destacada por cores. Então esses aqui são elementos que tem nos gráficos, né? São esses 4 elementos que nós vamos entender aí nesta aula. Gráfico de coluna ou barras. São os gráficos mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores, e não dependem de proporção. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal, ou inverso no caso dos gráficos de barras. Então, os gráficos de coluna e de barras, eles são semelhantes. O de colunas, as colunas aqui vão estar na vertical, e os de barras, elas vão estar aqui na horizontal, então chamados de barras. E eles são semelhantes à maneira da leitura. Temos aqui o tempo, que está aqui na horizontal, ou seja, aqui as divisões qualitativas, e aqui os valores na vertical. E aqui está ao contrário já no gráfico de barras. Um está aqui na posição horizontal e aqui está os valores na posição vertical. Mas a maneira deles lerem aqui, ó, de se ler esses gráficos, é muito semelhante. Por exemplo, eu olhei aqui, ó, no ano de 2015 o dólar estava aqui R$ 3,30. Aqui o Brasil, se olhar, ele está em 10º lugar, ele produz 2,59 milhões de barris por dia, que está aqui no gráfico. Então, os elementos aqui do gráfico, os dois possuem títulos, ó, ranking global,
Brasil está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. E aqui está o título desse, a evolução do câmbio em reais por dólar, média anual de 2009 a 2018. No caso, o segundo gráfico aqui também possui a fonte, né? Ou seja, da onde ele foi extraído e qual a data que ele foi feito. Já o primeiro gráfico aqui não foi retirado a fonte. Então esse gráfico aqui já tem a credibilidade, né, da fonte. E legenda, esses gráficos, por se tratar de gráficos de coluna e gráfico de barra, eles não possuem legenda, neste caso aqui. Então, vamos aqui seguir adiante e entender outros tipos de gráficos. Gráfico de pizza. É um tipo de gráfico também muito utilizado e indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. As partes, quando somadas, devem resultar no todo 100%. Então temos um gráfico aqui de dados fictício, né, a fonte dele, fictício, venda de algodão doce por idade. Então aqui temos a legenda, ó, por exemplo, o azulzinho aqui, ele quer dizer pessoas com 60 anos ou mais. Então temos 14% aqui, ó, de pessoas 60 anos ou mais que compra algodão doce. Esse vermelho aqui, ó, 20% de 13 a 19 anos. Então 20% das pessoas que compram algodão doce está nessa idade, ó, 13 a 19 anos. Aí olha aqui, ó, 14% das pessoas que compram algodão doce está de 20 a 29 anos. Então ele é um dado, são dados fictícios, mas mostrando aqui a porcentagem de pessoas que compram algodão doce por idade. E se eu somar tudo isso aqui, ó, 14 mais 8 mais 20 mais 14 mais 30 mais 8 mais 6, tem que dar um total de 100%. Então, este gráfico de pizza, ele é muito utilizado para colocar aqui, comparar proporcionalidade. Gráficos em linhas. O gráfico de linha é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evolução ou regressão, que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Então temos aqui um gráfico de linha, temos aqui o título, bomba de combustível, preço médio, litro de gasolina comum, etanol e diesel, mês a mês, de 2004 a 2017. Temos a fonte aqui, que é da ANP, e temos aqui o valor por litro, e temos aqui os anos de 2004 até 2018. E aqui, ó, temos a legenda, a cor preta gasolina, a cor laranja etanol e a cor cinza que é o diesel. É um gráfico simples também de ser observado. Por exemplo, aqui, ó, o óleo aqui, ó, em 2006, a gasolina, o etanol, que é o laranja, ele estava chegando a R$ 2 por litro. Então eu vejo a evolução. Ele é um gráfico assim que dá para fazer comparativos, por exemplo, de linha aqui, dá para mim comparar vários valores ao mesmo tempo e ainda ver a evolução desses valores aqui, ó, no decorrer do tempo. Posso acompanhar aqui, por exemplo, a gasolina comum, aqui no ano de 2018, ela já estava quase chegando aqui, ó, a R$ 4 o litro. Gráfico de área. É semelhante ao gráfico em linhas, diferenciando-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. É também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Então temos aqui o gráfico de áreas, ele é bem semelhante ao gráfico de linhas, ó, podemos ver a evolução aqui durante o período, temos o gráfico aqui que é de vendas, temos aqui o valor por venda, e temos o ano de 2014 até 2018, temos aqui também a legenda, o azul é impressora, o laranja é notebook. Esse gráfico também ele é um gráfico fictício, não tem aqui a fonte, então aqui nós podemos acompanhar a evolução do valor do ano de 2014 até 2018. Ele é muito utilizado quando queremos ver proporção entre coisas diferentes aqui, por exemplo, vai ver a proporção de impressora sobre notebook, nós podemos ver o quanto a mais aqui proporcionalmente. Só de olhar aqui você sabe que já houve mais vendas de um do que do outro. Então,
O gráfico de áreas é bem semelhante ao de linhas, porém dá essa noção de proporção melhor do que o de linhas. Ok, pessoal, para essa aula vai ser somente isso. Sei que foi pouco conteúdo, vamos fazer ainda mais vídeo aí para o nosso canal, falando sobre gráficos, mostrando mais exemplos. Espero aí que vocês tenham gostado, continue assistindo nossos vídeos e dando força aí para o nosso canal. Se possível, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí nas nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Agradeço a todos e até a próxima aula.